com uma pessoa. Ah, a mamãe chegou aí, que bonitinha. Oi, mames. Eu me encontrei com uma pessoa, Coelar, e ele não é meu, a princípio não é meu parente nem nada. E isso faz o quê? Uns 15 anos atrás, mais ou menos. E aí, há uns 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrar com o filho dele. Isso tudo, gente, foi na Espanha, hein? E aí ele falou assim, eu falei, olha, eu conheço o seu pai, né? E ele falou assim, meu pai faleceu. Faz uns 3 anos meu pai faleceu. Não, acho que não sei, ele não me falou a idade, não me falou os anos, mas ele falou, olha, meu pai faleceu e eu tô tocando o negócio da família. E foi tão legal, e ele me passou o e-mail dele, falou, olha, pra gente se corresponder e tudo. E eu não fiz isso, eu não voltei atrás disso. E eu senti, quando você falou, Clau, eu me lembrei disso, que eu tinha que me corresponder com ele. E eu vou fazer isso. Nossa, na hora me veio essa lembrança disso que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Independente dele ser meu parente ou não, deve ser, mas distante, eu vou atrás disso. Então, foi a minha experiência assim dessa semana. Não foi tão feliz porque eu não fui atrás, mas eu senti isso, eu ainda vou. Ah, legal, tá. E isso, assim, às vezes a gente acha que não é parente, né? Porque está muito distante, mas vai saber lá na frente, né? Então, se você está sentindo isso, é que você é responsável por essa parte, né? Então, é bem legal, assim, você sentir isso e as coisas vão acontecendo, né? Só a gente ter força de vontade que as coisas vão aparecendo. Se você está sentindo isso, você vai encontrar os caminhos para fazer, né? A gente só precisa começar, né? De dar o primeiro passo, que aí a gente vai sentindo, né? Mais vontade de fazer também e vai indo para frente, né? Mais alguém queria falar alguma coisa? A gente pode começar? Tá. Se mais alguém quiser falar, ok, mas se não, pode começar. Alguém teve alguma experiência essa semana sobre a história da família? Mais alguém? Não? Então tá, então a gente vai começar. Então, só relembrando o que a gente falou na semana passada, porque semana passada a gente falou mais sobre a responsabilidade, a importância da história da família, né, que nós temos que fazer, que é algo que é esperado de nós, e nós temos promessas atreladas, né? Vocês lembram das promessas sobre a história da família? Quem estava aqui? Quem não estava também, que se souber também pode falar. Vamos relembrar? Lá, vai, Fatiminha, me ajuda aí, vai, Fatiminha. Era a Fátima que estava com o crochê, né, semana passada? Era. Eu acho que ela tá sincronizando o áudio dela. Ela tá conectando o áudio, eu acho. Por isso que eu não sei se ela tá ouvindo. Mas o espírito de Elias, né, gente? Vamos lá. Unir coração dos pais aos filhos, né? E aí, Naide? Você lembra? Vou voltar aqui no... Ô, Clau, a gente não tá compartilhando. Ah, não? Não tá vendo? Não. Ah, não, eu não compartilhei ainda, só estou relembrando aqui, tá? Deixa eu compartilhar, então. Tá, posso compartilhar já? Cadê a Cátia? Acho que eu posso. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, Karen, você pode falar quais são? Posso sim. As promessas para quem faz o trabalho feitas pelo profeta atual e seus apóstolos.
divina proteção da influência do adversário e males deste mundo, influência aprimoradora do espírito, união e alegria em sua família. Sua bênção patriarcal se tornará mais significativa em relação à sua linhagem, testemunho e conversão mais profundos, amor aos antepassados. Legal, obrigada. Então, deixa eu parar um pouquinho, só para poder ouvir de vocês, antes da gente entrar direto lá no Family Search, quais são as dificuldades de vocês, o que vocês sentem em relação à história da família? O que falta para que vocês possam progredir na história da família? Pode falar, Anais. Eu vou te chamando se ninguém falar. Eu acho que para mim falta vergonha na cara. Sério. Porque, como eu falei, eu não sei se eu compartilhei, mas parou num ponto que eu não consigo mais. E eu fiz ano passado uma meta de me esforçar, de uma vez por semana sair para ir no CHF e não consegui. E esse ano, né, piorou. Então, assim, eu acho que falta empenho mesmo, falta procurar um tempo e me dedicar mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que não vai ser fácil, como não é para ninguém. Mas eu acho que o Senhor, Ele ajuda realmente quem se empenha nesse trabalho. E a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que é isso que falta. E estou com problema na minha conta também, na minha conta Sude, que eu estou tentando resolver. A gente vê isso daí, se precisar. E os outros? Tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisa específica do Family Search que vocês sentem necessidade de que quando entra no Family Search? Ou vocês preferem que a gente comece desde o comecinho mesmo? O que vocês preferem? Podemos começar do início? Olha, gente, eu acho que é legal. Eu acho que seria. Porque a gente está num Quem grupo. respondeu agora? Sou eu. Eu falei que acho que melhor começar bem do iniciozinho, entendeu? Algumas já tá sabem bom. mais procurar lá no fundo, outras já não. Eu, por exemplo, eu me embanando quando aparecem várias opções, vários nomes iguais. Aí eu tenho que ficar olhando, não, a família é da onde? Não, mas será que a data é a mesma? Não, mas a data é muito diferente. Então, essa parte para mim é muito confusa. Entendeu? Mas se você começar desde o início, acho que é o ideal. Tá, então eu vou começar e aí vocês vão me falando, me perguntando o que vocês quiserem, tá? Vocês fiquem à vontade, então. Vou compartilhar de novo aqui. A gente tinha parado, eu vou lá na... Deixa eu ver o meu slide aqui. Não foi? Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, tá na tela das promessas, Cláudia. Tá. Não tá indo, peraí. A gente tinha parado aqui, né? De falar sobre a necessidade de obter os documentos antes de começar, né? Então, antes de você já... vou para o Family Search, né? Então, vamos primeiro saber o que eu tenho que colocar no Family Search. Então, o máximo de documentos que eu conseguir obter da minha família é o melhor, né? E, assim, se eu conseguir obter o máximo de informação as pessoas mais velhinhas que ainda estão vivas, né? Então, tudo que a gente conseguir reunir de informação é muito importante. A gente acha que as informações não vão servir, acha que, por exemplo, que nem a gente tinha falado sobre informações de pessoas vivas, né? Não vou precisar colocar os vivos, porque eu não vou fazer ordenança. Mas esses vivos vão ajudar a encontrar as outras pessoas que são falecidas. Então, o máximo de informação que a gente conseguir colocar é muito importante. Então, isso vai ser uma coisa muito gostosa de fazer, né? Então, eu só vou colocar um videozinho, não sei se vocês já viram, mas ele é bem rapidinho sobre essa parte.
Ele tá sem áudio, Clau. Não está escutando o áudio? Não. Está escutando agora? Agora sim. Agora foi. Então, isso era mais para ilustrar, né, isso de que é tão gostoso, né, você conversar com seus familiares, né, e buscar essas informações, né. E aí, começando mesmo do início, quem não tem alguém aqui que não tem conta? Todo mundo tem conta. É importante, só falando sobre a conta, é importante que ela seja uma conta atrelada à nossa conta SUD, né? Seja uma entrada única, né? Uma por causa das ordenanças. Então, assim, não adianta você fazer uma conta que não tenha, não seja atrelada à sua conta SUD, porque para você poder ter as ordenanças, você ter o acesso ao Heritage, ao Ancestry, que são outros sites que são pagos, mas para quem é membro da igreja, por meio do Family Search, você entra nesses sites sem pagar. Então, é uma grande ferramenta. Eu já encontrei muita coisa no Heritage, no Ancestry nem tanto, mas encontra menos informação. Mas no Heritage é muito bom para procurar quando você não encontra no Ancestry. Vocês estão me escutando? Sim. Estão escutando? Tá. E uma coisa sobre a conta também é que vocês possam ou compartilhar as ordenanças que vocês têm, ou mesmo não é uma coisa certa para quem é de tecnologia, né? Mas, por exemplo, meu marido tem a minha senha do Family Search. Por quê? Eu fico preocupada que todas as ordenanças estão no meu nome. E é muito... vai ser... e tudo reservado para mim. Então, eu fico preocupada se, por exemplo, acontecer alguma coisa comigo, porque vejo muito assim o risco, né, das coisas. Então, se está tudo centralizado comigo, eu fico preocupada de essas coisas que eu estou trabalhando morrer comigo, entendeu? Então, eu deixo com ele também. Isso daí. Né? É como um seguro, né? Pensar assim, não nada que vai acontecer, mas é bom que outra pessoa saiba o que você está fazendo, né? Até para você compartilhar as coisas que você está fazendo, sobre as ordenanças, sobre o que já foi, quem são os parentes que foram batizados, quem não foram, né? É bem gostoso quando a gente compartilha tudo, né? E aí, vamos dizer assim que você fez a sua conta no Family Search, né? E aí a primeira coisa que vai começar ele vai ter já um
um campinho aqui para você entrar. Então, não tem como errar. É assim, você entra, já tem assim, entra no sistema para começar. Eu até nem lembrava como era isso, eu até abri o da Isabela para poder ter ver como que era que estava aparecendo, para quem não tem conta, né? E aí depois vai aparecer ali num campinho aqui, né? Comece agora. Então, é bem assim, fácil, né, de saber o que você tem que fazer primeiro, se você nunca entrou no Family Search. E aí, então, você vai criar uma árvore, né? Então, vamos dizer que esteja tudo vazio. Tem outro videozinho que ele vai te explicar um pouquinho sobre o fato de colocar pessoas vivas e pessoas já falecidas, né? Que tem uma diferença no Family Search para isso, né? O Cláudio tá sem som de novo. Deixa eu Vai voltar. aparecer em branco porque o Family Search Ele não não tem está dados. funcionando quando eu coloco o fone. Árvore familiar do FamilySearch.org liga você a gráficos de linhagem existentes, a milhões de registros históricos e bilhões de nomes. Mas às vezes, sua árvore familiar vai aparecer em branco porque o Family Search não tem dados para ligar você e seus antepassados. Por razões de privacidade, o Family Search não exibe os registros de pessoas vivas. Assim, se sua linhagem estiver em branco, basta construir uma ponte de você e seus antepassados. Então o Family Search preencherá o resto automaticamente. Como você constrói a ponte? Ao preencher os nomes das pessoas vivas entre você e seus antepassados. Vamos usar esse exemplo de Holly Hooper. O pai e a mãe de Holly ainda estão vivos. Assim como o pai de seu pai, seu avô, mas seu bisavô faleceu. Para começar, a primeira pessoa que Holly acrescenta à sua linhagem é seu pai. Ela clica em acrescentar marido. Na janela que aparecer, ela escolhe acrescentar pessoa, porque ela vai acrescentar uma pessoa viva, cujos registros não estão disponíveis no Family Search. Então, ela preenche o nome e as informações do pai e pressiona continuar. Basicamente, ela acaba de criar seu próprio registro pessoal com o nome do pai, e o primeiro passo para construir sua ponte. Então, ela passa para seu avô. Novamente, ela pressiona acrescentar pessoa e coloca as informações sobre o avô. Ela não sabe de memória o local ou a data de nascimento do avô, então vai deixar para preencher mais tarde. Mais uma vez, ela criou um registro único, apenas para sua própria linhagem. Já que o Family Search não exibe um registro oficial de seu avô, pois ele ainda está vivo, ela passa para seu bisavô, que é falecido. Desta vez, não vai criar um registro, vai conectar seu gráfico aos registros que já estão disponíveis no Family Search. Ela pressiona acrescentar marido. Agora, em vez de usar adicionar pessoa, ela escolherá encontrar pessoa, porque vai conectar-se aos registros que existem no Family Search. Ela escreve o nome de seu antepassado, Thornton Hooper, juntamente com as informações que podem ajudar o Family Search a encontrar o nome certo. Ela pressiona pesquisar. O Family Search exibe linhagens existentes que contêm o nome do antepassado. Ao examinar os resultados, Holly encontra seu antepassado e clica em selecionar. Seu bisavô é acrescentado à sua árvore familiar, e porque ele já está no sistema, seus pais e os pais deles também são acrescentados, com todas as informações disponíveis no banco de dados genealógicos do Family Search. Holly repete esses passos com cada um de seus avós e bisavós falecidos, até que cada ramo de sua árvore familiar esteja ligado aos registros do Family Search. Você pode fazer o mesmo para preencher a sua linhagem familiar. Basta lembrar estas dicas importantes. Acrescentar nomes de pessoas vivas clicando em acrescentar pessoa. Ligue sua linhagem aos antepassados clicando em encontrar pessoa. Ao fazer isso, você vai construir uma ponte de você até seus antepassados falecidos. E sua árvore familiar pessoal será edificada e funcionará. Boa sorte! Então, vamos botar a mão na massa agora, né? Então, o que ele está explicando aí? Que o Family Search, ele não vai disponibilizar informações de pessoas vivas, somente de pessoas falecidas. As pessoas vivas vão ser para a sua documentação e para você conseguir encontrar essas pessoas falecidas. Só que aí precisa dessa ponte, né? Você precisa criar essas pessoas vivas para chegar até uma pessoa falecida
e aí encontrar no Family Search essa pessoa falecida, se estiver no Family Search, né? Eu vou entrar aqui no... Isso aqui não é verdade. Eu vou entrar aqui no como se fosse a Isabela, porque o dela tá vazio, né? Para poder mostrar como que inicia. Então, aqui eu tenho a Isabela, eu já digitei aqui o meu nome, como eu acrescentei, né? A pessoa, ele vem assim, né? Acrescentar pai e mãe. E aí é só você adicionar, clicar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou acrescentar o Guilherme, o pai da Isabela. Aí eu coloco lá, Guilherme Lazzarini Ferreira. Aí, masculino, eu tenho que ter pelo menos o mínimo de informação para poder, né, colocar e o máximo de informação que você puder é bem-vinda, né? Então, data de nascimento, 23/1/75, e ele é de Bauru. Aí já aparece aqui a cidade. É importante que você coloque como está aqui, para poder o Family Search encontrar nos registros. Por isso a cidade precisa estar bem colocada, né, com o nome certo. Então, aí acrescentou, ele vai procurar, vai fazer uma pesquisa e aí ele vai falar que não tem pessoa que vai entrar, né? E ele parece que não foi, assim. Bom, aí isso colocando, ele não colocou aqui, mas tudo bem. Aí, vamos dizer assim, aí eu coloquei lá o Guilherme e a Cláudia, que são vivos. Então, eu sou a Isabela, né? Coloquei o Guilherme, a Cláudia, e aí vou preenchendo, né? O avô é o Djalma e a Maria Ivanese, que estão vivos ainda. Então, aqui eu tenho que ir preenchendo com as informações que eu tenho. Não dá para eu pesquisar essas informações. Né? Então, eu vou, mesmo que eu tenha pessoas que já tenham feito o trabalho. Então, por exemplo, a Valéria, ela tem a árvore dela, a Paula tem a árvore dela separada, e elas não se veem como irmãs com o mesmo registro. Então, a Paula vai ter o registro dela e a Paula vai ter um outro registro na árvore da Valéria. Entenderam? Assim, não é possível eu juntar o mesmo registro da Paula sendo... Ô, Clau, Oi? uma dúvida. Por exemplo, esse negócio, né, o dos vivos. Então, por exemplo, eu tenho... Sou eu, Valéria. Ah, tá. Então, eu tenho um ID de viva, tá? A Paula não me tem na árvore dela, ela acrescenta, mas o meu ID né, dela é diferente do que eu tenho, certo? Não, ela não consegue adicionar o seu ID. Ela só tem o meu nome na árvore, como irmã. Isso, Quando, por exemplo, eu falecer, isso automaticamente ela vai ter o meu ID? Não, vocês vão ter que colocar ela vai ter que colocar o falecimento e vai ter que ter um falecimento no seu para poder juntar. Entendi, tá bom. Uhum. E aí, depois você consegue fazer uma unificação de pessoas, mas essa unificação de pessoas você só vai conseguir nos falecidos. Ok. Uhum. Mas não é automático. Cláudia, Oi, só uma observação aqui. Quando uma pessoa da família falece, só quando o secretário da ala ativa que aquela pessoa faleceu, aí sim os dados daquela pessoa que ela colocou durante anos ali, a história dela, as fotografias, etc. e tal, vão aparecer para todo mundo, porque só o secretário da ala que consegue fazer essa ativação da pessoa que se tornou oficialmente para a igreja falecido. Não adianta você chegar lá e pôr que ela faleceu, porque o sistema não vai reconhecer. Não vai puxar as ordenanças dela, né? Não.
só vai reconhecer quando o secretário ativar que aquela pessoa faleceu. Porque, por exemplo, no caso da Pola, se ela juntar, ela vai juntar o que elas tinham colocado de informação, mas não vai colocar as ordenanças. As ordenanças só vai conseguir dessa forma, ou pelo secretário, ou, por exemplo, o que acontece também, né, irmã Marisa, por exemplo, uma pessoa que foi batizada, só que não teve as outras ordenanças. Para você continuar fazendo as ordenanças para ela, você precisa também de ou obter os dados dessa pessoa, ou com o secretário, ou com o próprio templo, né? Porque o secretário tem a chave para cravar aquilo ali. O que aconteceu quando ela batizou, todas essas coisas, o secretário é a chave. Se o secretário não coloca, a pessoa fica amargando lá que não tem. Agora eu tenho uma horrível. dúvida. E se a pessoa, essa viva, né, que faleceu, não era membro da igreja? Então, mas aí ela não vai ter ordenança. Então, é que nem o que eu estava falando no caso da Pola lá, que é só os registros que estavam lá, não vai ter ordenança. Não, entendeu? Sim, mas e se ela faleceu? Aí eu vou poder fazer ordenança para ela no templo. Sim. E como que ela vai aparecer no templo, aí na árvore, como falecida? Não, aí você pode colocar. Aí você que adiciona como falecida. Tá bom. Tudo bem, Vá? Certo, perfeito, entendido. Entendido. E aí, então, vamos ver, o que a gente estava falando? De que vai colocar aqui, então, coloquei o Djalma e a Maria Ivanede, que são vivos. Agora, então, eu vou adicionar os falecidos, certo? Então, para adicionar os falecidos, da mesma forma lá, vou acrescentar o pai. Então, o pai, deixa eu ver de quem que eu coloquei o pai aqui. Da Maria, eu estou aqui na Maria Ivanede, e aí eu vou acrescentar o pai dela. Então, o nome do pai dela é Luiz Gabriel Beco. Eu não preciso de procurar ainda a informação dele, porque quando eu colocar, da mesma forma que eu coloquei do vivo, ele vai buscar também a informação. Quer ver? Vamos lá. Luiz Gabriel Beco, masculino, falecido. E aí eu vou colocar mais informações para poder encontrar a pessoa certa. Então, ele é lá de 1931. O nascimento dele foi lá em Mamanguape, na Paraíba. O falecimento eu sei que foi em 2006. E o falecimento foi em João Pessoa. Não necessariamente você vai ter todas essas informações, mas aí ele se tiver registros parecidos, ele vai te dar essa informação, né? Esses que existem similares. Quer ver? Vamos lá. Tá vendo? Aqui ele já colocou aqui possíveis correspondências encontradas. E é ele mesmo, né? Então, assim, eu identifico que ele é a mesma pessoa. Os cônjuges são as pessoas que realmente eu sei que ele se casou. Então, Olha aqui, é só... do seu avô, tem como cônjuge a Tereza. Oi? Perdão, eu estava mostrando para o Cláudio o nome das duas esposas que seu avô teve. Como fica? Interessante. Então, aí eu vi que é ele, então, em vez de eu colocar que criaram uma nova pessoa, eu vou acrescentar a correspondência. E aí ele vai me perguntar, você quer que eu selecione um desses casais aqui? Porque é a mesma pessoa. Quer que eu coloque somente o Luiz Gabriel Beco, ou o Luiz Gabriel Beco junto com a Jandira, ou o Luiz Gabriel com a Tereza? No caso, minha mãe é filha da Jandira, então eu vou selecionar a Jandira aqui. E aí, então, ele já... Eu não sabia que dava para pôr 2 casamentos. Sim, você adiciona todas as pessoas que ele se casou e
inclusive as pessoas que têm filhos, porque, por exemplo, no caso do meu avô, ele casou 2 vezes e teve filho com as 2, né? Então, para poder ter esse selamento dos filhos, precisa ter as duas pessoas que ele se casou. Eu não vou poder, por exemplo, colocar a outra irmã da minha mãe, que foi com a Tereza, eu não posso selar ela com a Jandira, por exemplo. Então, teria que ser as 2 pessoas. Você selecionou e, ok, então para a árvore da Isabela foi a Jandira, ok. Mas ela tem como verificar, por exemplo, mas o meu bisavô foi casado 2 vezes. Na árvore dela, ela tem como ver? Sim, porque como ela está puxando o ID, o registro dele inteiro, então vai puxar todas as informações. Só que na árvore dela, como ela está ligada a Maria Ivanede, quando ela olhar por essa árvore assim, ela só vai aparecer a Jandira. Mas se ela clicar no Luiz Gabriel Beco, que está aqui, a gente vai entrar lá. Aí você vai ver que, aí vai ter toda a informação dele. Então, Luiz Gabriel Beco com a Jandira e todos os filhos. Tá vendo aqui? A Jandira e os filhos. E aí depois o Luiz Gabriel com a Tereza e... Deixa eu ver se dá os filhos aqui. E aí eu preciso adicionar os filhos. Você precisa acrescentar as meninas ainda. Que são vivas e são filhas do outro casamento. Uhum. E aí, então, vai ter, aqui também mostra, aí já puxa todos os irmãos dele, os pais, deixa eu abrir aqui mais. E aí, então Cláudia. Aqui, aí já, tá vendo que já puxa o Gabriel Gregório Beco, a Maria, que são os pais do Luiz Gabriel. Eu não preciso mais adicionar nada do Luiz Gabriel Beco, porque puxou toda a informação. Pode falar, Perfeito. Nath. Então, eu tenho uma dúvida. Tu colocou, no caso, as 2 esposas, né, que ele teve. Certo. Aí, assim, tu consegue fazer, por exemplo, tu vai fazer o selamento, que foi com a sua avó, e aí, tipo, os outros filhos podem fazer o selamento com a outra esposa, né? Sim, no caso, por exemplo, nesse caso aqui do Luiz Gabriel B, ele está selado a Jandira e agora, nesse mês, a Tereza faleceu. E aí o Luiz Gabriel Beco faleceu também. Então, nesse caso, a Tereza, até coloquei já que é 2020, que ela faleceu. Então, quando ela depois de um ano, aí pode ser feito o selamento dela com ele também. E se for o contrário? Oi? Se fosse o contrário, tipo, ela tivesse tido 2 maridos, poderia ser feito o selamento com 2 maridos dela? Pode por causa disso, que assim, não pensando, dividir um pouco, né? O que a gente está fazendo aqui no Family Search com o que vai acontecer lá no... Desculpa, confundi. São 2 coisas, assim, o que vai acontecer realmente, né? É que eu fiquei curiosa. Não, então, porque você precisa fazer isso até para dar oportunidade para, por exemplo, se a Tereza... Eu vou te mostrar aqui, deixa eu ir para a minha árvore. Até já deixei aberto aqui. Eu vou te mostrar a minha avó, minha bisavó. Ela... Quer ver? A Jandira, é mãe da Jandira. Deixa eu aumentar mais aqui. A Josefa. A Josefa, aqui ela foi casada com Severino, né? E teve o Joel e a Jandira, que é a minha avó. Foi casada com o Joventino, tá vendo aqui? Tô vendo. E aí eu coloquei os filhos e fiz as ordenanças por eles.
A Jacira, Maria das Neves, tal, e foi casada com o Henrique, que foi o último dela. Então tá todo mundo aqui. Aí o que eu faço, né? Eu, como sendo a pessoa que está gerindo, fazendo a gestão aqui, eu vou colocar que o Severino é o preferido. Aqui, ó, tá vendo que eu cliquei aqui como preferido? Porque pode ter acontecido, por exemplo, até de ter um divórcio, mesmo que tenha um divórcio, porque aqui no caso ela foi viúva de todos, mas se teve, mesmo que tenha um divórcio, eu tenho que colocar aqui por causa dos filhos, que os filhos vão se selar, e não dá para se selar a outra pessoa que não é a mãe e o pai, entendeu? Entendi. Então você coloca tudo direitinho como realmente aconteceu. E aí, quando chegar lá, e aí eles aprenderem sobre o Evangelho, sobre o que é correto, e aí eles vão se entender lá para saber com quem que eles vão ficar. Entendeu? Eita, aí é a hora da escolha. Eu acho engraçado que tem essa opção. Mas as ordenanças preferido, né? Exatamente, porque até por causa de caso de divórcio, entendeu? Porque porque tem um divórcio, mesmo assim a criança está selada aos dois pais, né? A mãe e ao pai, independente de eles não serem mais selados, entendeu? Entendi. Obrigada. Voltando lá na Isabela. E aí, então, por exemplo, quando eu coloquei lá o Luiz Gabriel Beco, então já puxou aqui o Gabriel Gregório, a Maria Feliz Bela, aí do Gabriel Gregório já puxou o Gabriel Gomes, a Maria Luísa, deixa eu aumentar mais aqui para enxergar. E aí foi até aqui, acho que, deixa eu ver até onde que foi essa parte. Ah, legal, que aí já tem até uma coisinha para a gente fazer. E aí é isso, criar a árvore a partir do que se tem no Family Search, você pode, a partir do momento que você criou um falecido, ele já te dá a sugestão. Se ele não te deu, e aí você cria, e aí você vai procurar lá. Então, se você não se identificou lá com o que foi localizado, né? Você cria o seu falecido, e aí você vai procurar no Family Search. Então, aqui o Gabriel... Não. Esqueci o nome do Luiz Gabriel Beco. Então, eu vou lá em procurar. Eu estou grifando bem procurar, porque tem outras formas de procura que eu vou explicar depois. Então, Luiz Gabriel Beco, masculino, local de nascimento é Mamanguape. O que eu tiver de informação eu coloco aqui para poder procurar. E aí vai localizar. E aí vão aparecer todos os Luiz Gabriel Beco que existirem ou semelhantes, dados semelhantes, né? Então, aqui apareceu lá o Luiz Gabriel Beco já, que é o que eu já tinha colocado. Então, a Isabela não precisa criar outro porque já tem o Luiz Gabriel Beco aqui. Ou se ela criou, depois ela vai unificar com esse que ela identificou. Então, eu já criei, e agora? E agora eu achei o que eu queria. Aí ela vai lá, deixa eu até mostrar para você. Aproveitar a deixa. Aí, se eu quero juntar duas pessoas que são iguais, que tá bem o negócio, peraí, deixa eu tentar. Aqui. Aí você vai lá em possíveis repetições. Aí você vai encontrar ele lá, provavelmente. É que aqui não adianta eu fazer isso agora, porque não vai ter outro igual. Ou você pega o número dele, que é esse aqui, o ID que chama, e aí você pega o outro Luiz Gabriel Beco, que você identificar, por exemplo, e aí você vai colocar lá, unificar por ID. E aí você vai colocar, por exemplo, eu tenho aqui o 2MPK, que é o Luiz Gabriel Beco. Eu vou encontrar um outro Luiz Gabriel Beco, que eu identifiquei, eu vou digitar esse número que eu identifiquei, que é igual, a mesma pessoa,
Vou colocar aqui e ele vai, então, te dar os dois para ver quais informações que vão ficar dessas duas pessoas, né? Porque se tiverem informações diferentes, ele vai, então, pedir para você identificar quais são as informações que vão ficar. Ô, Claudinha, posso dar uma sugestão? Pode. Claudinha, Oi, quando a pode gente falar. vai fazer uma árvore de alguém da família, é a pessoa que já fez a árvore que está lá adiante e que vai ajudar um que está começando, que nem você está ajudando a Isabela a fazer a árvore dela. Você pode pegar o ID dos avós falecidos, que aí ela não vai ter nenhum problema, é só colocar. Sim. Acrescentar ID, aí fica bem mais simples, não vai criar nova pessoa, não vai ter nenhum problema. Então, só até tinha deixado separado aqui no da Isabela. Deixa eu voltar lá na Isabela. Então, assim, é o que a irmã Marisa está falando, né? Por exemplo, eu agora vou adicionar os pais do Djalma, né? Que ainda não está lá na árvore da Isabela. Deixa eu voltar para a árvore. Então, por exemplo, aqui, eu já coloquei tudo o do Luiz Gabriel. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se o da Jandira... Ah, o da Jandira já está colocado. Então, eu vou colocar o do Djalma, eu preciso acrescentar o pai dele. Então, vamos dizer assim que eu já conversei, eu e a Isabela, nós conversamos entre família, e aí, como agora eu sei qual que ela tem uma árvore e eu tenho uma árvore, então é que nem a irmã Marisa falou, eu vou pegar o código, que é o que ela falou de ID, e aí vou pegar esse ID e vou colocar na árvore ao invés de acrescentar uma pessoa. Então, quando eu tenho uma outra família que já fez, já tem as informações, então eu vou pegar o código dessa pessoa. Então, eu como a pessoa que fiz primeiro a árvore, então eu vou pegar lá qual foi o código que eu lancei do pai do Djalma, no caso. Então, o pai do Djalma é Manuel Francisco. Então, Manuel Francisco, deixa eu anotar aqui. É o 2M24PML. E aí eu vou passar para a Isabela fazer acrescentar este dado na árvore dela. Então, ao invés de digitar, que nem a gente digitou antes, eu vou colocar o número de ID aqui. E aí, então, vai ser o 2M24PML. E aí vai aparecer aquele que já estava na árvore de outra pessoa, né? No meu caso. E aí é só acrescentar a correspondência. E aí, de novo, ele vai perguntar se eu quero que coloque somente o Manuel Francisco ou se eu vou colocar o casal. Porque, por exemplo, poderia ser outra, que nem a gente estava falando, né? Uma outra mãe, que não era que eu tinha colocado. Então, aí poderia ser que eu adicionasse o cônjuge nesse momento. Mas como não é o caso, eu vou adicionar ele com a esposa dele. E aí já vai puxar todo mundo de novo. Já entrou o Francisco Corrêa dos Santos, a Francisca aqui, ó, já fez a árvore toda. Já puxou todo mundo. Tanto do Manuel quanto da Maria Rosenda. E aí vai toda a árvore inteira.
Deu para entender até aqui? Por mim, ok. Deu muito, Cláudia. Foi ótimo. Então vamos adiantando, então. Uma coisa que criei toda a minha árvore, né? E antes até de vamos avançar com a árvore, eu preciso arrumar o que tem de problemático na minha árvore. Então, assim, são essas coisinhas, esses flagzinhos aqui que vão aparecer na minha árvore, me avisando de coisas que eu preciso fazer. Então, eu coloquei alguns aqui. Então, o azulzinho, o ícone azul significa que o sistema contém sugestões de pesquisa, que é justamente quando a gente vai fazer lá a indexação, a gente está lançando novos registros que estão vindo de cartório, né, de livros que estão registrados, de paróquia, de vários livros, né? E aí, quando você indexa, ou seja, você passa para o computador o que está nesse livro, então ele vai começar, e ele identifica que você tem na sua árvore um nome semelhante, com dados semelhantes, ele então vai te sugerir um registro para que você coloque na sua árvore. Então, esses registros são muito, muito bons, assim, se você encontra um que é da sua árvore mesmo, porque aí você identificando um registro de cartório, um registro de paróquia, vai ter um monte de outras informações que você não tinha na sua árvore, e aí vai poder aumentar, né, a árvore. E aí, para você conseguir mais vezes isso, você precisa arrumar outras coisas. Por exemplo, aqui o ícone vermelho alerta sobre problemas. Então, muitas vezes, esse ícone vermelho é somente você arrumar aquilo que eu estava falando da cidade. Então, em vez de colocar Bauru, que nem eu coloquei lá, colocar alguma coisa um espaçozinho, por exemplo, e aí ele não identifica a cidade. E aí ele vai te avisar que você precisa arrumar, conforme o padrão do Family Search, para você poder identificar novos registros. E esses que tem o templinho são as ordenanças, né? No caso aqui, o verde são ordenanças que já estão disponíveis para você já tem todas as informações para você poder gerar uma ordenança. E aí, então, é bom que seja feito para você reservar para você poder fazer as ordenanças, né? O ícone marrom sugere que os registros podem estar disponíveis para uma outra pessoa. Então, e aí, vamos pegar aqui um que eu tinha visto aqui. Arquiveiro. Já tem o meu? Já. Vou ver se eu acho. Tá, já que tinha um aqui, eu tinha visto. Esses aqui, por exemplo, no meu caso, né, vão aparecer porque eu não consigo, porque quando as pessoas que a gente coloca na árvore, se ela tiver menos de 110 anos, você precisa de ter uma autorização para fazer a ordenança. E muitas delas eu não tenho a autorização, então vai ficar lá pendente para mim. Uma forma de você ver também o que tem de coisa para você fazer na árvore, você pode, além de você ver na árvore assim, você pode ir lá no flagzinho aqui do Family Search, se você entrar aqui, vai voltar para a página inicial. E aí aqui embaixo, deixa eu puxar aqui, se você baixar aqui, ó, vão ter todas as coisas que você precisa fazer. Então, vão aparecer aqui é para fazer o que isso aí? De 1 até 10 é para fazer. Então, aí, por exemplo, eu entrei aqui no Gabriel Gomes. Negativo, né? Negativo. E de 11 a 20 tem que fazer. Você está com o microfone aberto, Ná. Desculpe. Imagina.
E aí, por exemplo, o Gabriel Gomes Beco veio aqui uma solicitação, uma sugestão de pesquisa, né, de registro. Então, eu vou clicar nele, sempre vou clicar nesse flagzinho e vou ver o que ele está me sugerindo. E todas essas coisas que a gente arrumar na árvore vai ajudar para poder avançar na árvore depois de ter outras... avançar nas gerações, né? Então, por exemplo, aqui, eu vi que é Gabriel Gomes. Já não acho que tem a ver com ele, né? Porque aqui é Gabriel Gomes Beco. E aí aqui está falando que ele é casado com a Maria Genoveva. E aqui é Maria da Conceição. Então já não parece ser a mesma pessoa, mas aí eu posso clicar lá e analisar. Ele aparece isso daqui porque, na verdade, esse registro eu já anexei em outro registro, né? Outra pessoa. E aí, mas eu poderia desanexar e anexar nesse daqui, se fosse esse. Então, eu olhei lá, Gabriel Gomes Beco, Maria Genoveva, Maria da Conceição, Tertuliano, ou seja, não bate nada no que eu preciso. Então, ele não vai para a minha árvore, senão eu ia apertar aqui e anexar. Então, ele volta aqui, e aí, deixa eu clicar nele aqui, e eu coloquei que não é uma correspondência. Vou dar justificativa, né? Não pessoas diferentes. Vou salvar. E aí ele não vai mais aparecer aquele aviso para mim. Ele vai sumir daqui, aquele aviso. Então, isso é importante antes de você querer procurar mais coisa, até, porque se você arrumar tudo isso, vão vir outras informações que vão te ajudar mais na frente. Então, tem as ferramentas do Family Search. Então, é o que eu estava falando para vocês, né, na outra vez, que eu falei assim, volte algumas gerações até um registro que tenha dados. Então, para você agora realmente pesquisar os registros, né? Então, agora eu estou lá na Isabela, voltando na Isabela aqui. E aí eu vou pesquisar quem que eu tenho de dados. Então, vamos dizer assim que eu tenho menos informações e que aí eu estou lá no Luiz Gabriel Beco, né? Voltando para o Luiz Gabriel Beco que a gente pegou de exemplo. Aí eu posso pesquisar os registros. Eu tanto posso clicar aqui e pesquisar registros. O que são esses registros? É aqueles que a gente estava falando de indexados. Então, a diferença do que a gente estava procurando antes de nomes com esses de registros é que antes, quando a gente estava procurando uma árvore que fosse semelhante, que tivesse a mesma pessoa. Então, a Isabela, ela vai pegar as mesmas pessoas que estão na minha árvore. Então, ela procurou dados que eu tinha colocado. Então, aí você vai em procurar. Quando eu vou procurar informações que foram indexadas de cartório, de paróquia, né, de todos esses livros que tem no Family Search, você vai em pesquisar registros aqui. E aí ele vai aparecer isso daqui. Ou você pode voltar, deixa eu voltar lá. E aí você vai digitar toda a informação aqui da pessoa que você está procurando. Ou você pode ir direto aqui aí você pode aqui pesquisar no Family Search
Aí, e os outros que a gente falou, né? No Heritage, Answers, Find My Past, todos esses você pode pesquisar registros. Então, eu estou indo aqui no Family Search, que vai parar no mesmo lugar lá, só que aqui ele já, como eu estava no Luiz Gabriel Beco e apertei aqui, aí ele já me dá com os dados do Gabriel, do Luiz Gabriel. Então, é como se eu tivesse digitado os dados dele. E aí ele vai te dar aqui, ó, eu achei o Luiz Gabriel Beco e um registro. Aí eu vou entrar lá e vou ver o registro correspondente aqui que a gente encontrou. E aí, então, eu vejo que realmente é o registro dele, né? Porque tem a Jandira aqui. Aí, no caso, eu não conhecia, quando eu vi esse registro, eu não conhecia esse Gabriel Ferreira, porque é o irmão da minha mãe, mas minha mãe nunca tinha mencionado sobre ele, porque ele faleceu com 2 anos. Mas foi justamente ele que eu encontrei. E a gente encontra muito isso, esse tipo de informação de pessoas, muitas vezes, que estão vivas, os pais estão vivos, mas registraram um filho falecido, e você encontra, então, o filho falecido. Aconteceu comigo, eu até comentei na semana passada, que eu fui modificar um dado de uma pessoa viva, e aí me gerou, então, o registro do filho dela, que era falecido. Então, a gente às vezes acha que modificando dados de uma pessoa viva não vai fazer diferença, mas faz sim. Quando só foi eu mudar a data que apareceu a pessoa. Então, aí eu encontrei, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, né? Vou ver, além de ver que aqueles dados básicos que são colocados na indexação, eu vou ver o próprio registro, né? Porque o registro, a gente vai poder ver mais informações, muitas vezes, do que o que está indexado, porque a indexação, você coloca os dados básicos, né? Ele te dá os campos, na hora que você vai fazer a indexação, ele te dá uns campos para você preencher. Então, muitas vezes você tem mais informações no registro do que tem ali das informações indexadas. Então, eu vou achar lá o Gabriel, e aí eu vou ver aqui. Por exemplo, vou pegar aqui, achei o registro dele de óbito. Então, tá lá, em 10 dias de maio de 1968, nessa cidade de Mamanguape, do estado da Paraíba, em cartório, compareceu o senhor Luiz Gabriel Beco, por isso que eu encontrei o Gabriel, por causa desse nome que estava aqui. Comerciante natural deste estado, exibindo atestado de óbito firmado, aí o nome do doutor, dando como causa da morte, e aí declarou que no dia 10 de maio de 68, às 14 horas, na maternidade Nossa Senhora, o párvulo, que é a criança, né? Gabriel Ferreira Beco, do sexo masculino. E aí ele fala, aí complementa que filho legítimo do declarante e de sua mulher Jandira Ferreira Beco. Aí fala da profissão dela, natural do estado, residente no estado, ambos residentes na vila de Cuité de Mamanguape. Às vezes, quando você está em dúvida, quando a gente vai ver aquele registro azulzinho, se você entrar no registro, você vai ter indícios que podem ser realmente o que você está procurando. Por exemplo, se eu não tivesse muita informação do Luiz Gabriel Beco, mas eu visse lá que é da vila de Cuité de Mamanguape, opa, então deve ser ele mesmo, porque Cuité de Mamanguape é pequeno e meus pais são de lá. E aí, uma coisa legal que, por exemplo, eu vi aqui, deste município, casado civilmente neste cartório em novembro de 66. Ou seja, eu já tenho aqui dados do casamento do Luiz Gabriel Beco com a Jandira. Então, eu vou poder achar no cartório que eles foram casados, registrados em novembro de 66, e se eu pegar o registro de casamento, o que eu vou encontrar lá a mais? O que vocês acham que eu posso encontrar mais lá?
se eu conseguir um registro de casamento? Você encontrar os pais deles. Exatamente. E a melhor coisa que tem é achar registro de casamento, porque aí você mata dois coelhos, né? Porque vai ter informação do marido e da esposa. Então, aí você vai conseguir pegar o nome dos avós e aí depois você vai conseguir procurar mais informações dos avós, né? Então, é assim que vai acontecendo a pesquisa do Family Search. Você acha uma coisinha pequena e daquela coisinha pequena você vai achando outras coisas. Então, se eu pegasse, eu só achei o registro, só vou anexar e nem prestar muita atenção o que está escrito, eu perderia essa oportunidade de pegar o casamento do Luiz com a Jandira e aí obter mais informações ainda. Então, são coisas que a gente vai pegando, são coisas pequenininhas que, na hora de você pesquisar, vão te ajudar muito. Então, isso é a pesquisa dos registros que foram indexados. Aí, agora, eu tenho uma outra forma de pesquisar também. Então, até agora, quantas formas a gente pesquisou? Duas, né? Quais são? A da árvore, do Family Search e dos registros. Exatamente. Então, a gente achou o que tinha no Family Search de árvore, né? De pessoas que colocaram a informação no Family Search. E agora a gente achou o que tem de registros indexados. O que falta agora a gente pesquisar no Family Search? Vocês sabem? A gente tem várias formas aqui de pesquisa, genealogia, livros, wiki de pesquisa, mas são coisas que é muito difícil. Eu acho que até para brasileiro, assim, eu não tive muito sucesso. Outras pessoas talvez tenham. Eu procuro depois, a próxima coisa é o catálogo. O que é o catálogo? Também são os registros que vão estar lá em cartório, registros de paróquia, informação de imigrante, todas essas coisas que são geradas por Family Search, mas que ainda não foram indexadas. Então, tem livros que não foram indexados, mas que eu consigo encontrar informação. Não é a forma mais fácil. Por isso que a gente tem que ter todo um trabalho de indexação. Porque vocês vão ver aqui que vai ficar difícil. Porque agora, vamos dizer assim, eu não tive nenhuma informação lá do Luiz Gabriel Beco. Então, qual é a minha opção agora? Eu vou procurar ele no catálogo. Só que para isso, eu não tenho como colocar o nome dele. Porque a gente não está procurando uma indexação, né? Algo que alguém já passou para o computador o que estava no livro. Então, eu vou ter que pesquisar o livro. Então, eu vou pesquisar o livro lá de Mamanguape. Mamanguape, na Paraíba. E aí vai aparecer esses dois aqui, né, no caso, de Mamanguape. Então, vai estar lá os registros das igrejas de lá e os do Civil Registration, que seria o cartório, né? E aí, se eu pesquisar, por exemplo, a gente estava falando lá do casamento deles em novembro de 66, né? Eu poderia pesquisar aqui. Só que eu sei que eu não vou ser feliz nessa pesquisa. Mas vamos só para dar um... Aí eu vou colocar Cláudia, aqui... Né? Oi. Vocês devem ser parentes do professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio.
que ele é de Mamanguape, aí, sei lá. Maranguape. Não, mas não é Mamanguape, não, é outro nome. É sim. É sim. Não, é Respeite Mamanguape, hein? Eu pensei exatamente nisso. Não, mas não é o mesmo, gente. Eu não lembro. Desculpa aí, é só para quebrar o gelo, só. É lá de Fortaleza, acho. Então, aí você entra aqui, por exemplo, eu escolhi procurar pelo cartório primeiro. Eu poderia pesquisar lá pela paróquia, né? Porque eles foram casados, de repente eu pesquisaria a paróquia quando eles se casaram. Mas aí eu fui lá no cartório porque ele falou que o registro estava em novembro de 66 naquele cartório de Mamanguape. Só que quando você chega aqui, ó, aí vão ter todos os matrimônios, os anos, os óbitos, cada um desses é livro, tá? Então, aí eu vou lá procurar matrimônio de 1966. Aí, como eu disse para vocês, eu não vou ser muito feliz porque não tem esse livro. Mas só para dar essa informação, para vocês entenderem aí o como que é, né? Então, assim, aí, por exemplo, eu estou procurando alguma coisa específica desse ano que está aqui. Aí eu tenho que saber mais ou menos não, você tem que saber meio que a data exata, porque senão é difícil pesquisar, porque você tem que ir assim em cada um deles e ir procurando. Então, teve um casamento em 2 de janeiro de 72. Aí eu vou lá em 2 de janeiro de 72, em Mamanguape, e vou pesquisar os casamentos que tiveram. E aí, para eu achar esse casamento, eu vou ter que ir passando as folhas aqui, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em 24 de novembro de 1943. Aí, não é essa data ainda, tem que ir mais para frente. Aí vou digitando aqui. Ó, aqui eu estou em 1929. Eu acho que eu li errado hoje, né? Porque aqui está 29. Aí aqui. Vou mais para frente. Que data que eu estou aqui? 28 de dezembro. Não. 49 aí, não, Cláudio? Não vendo nem onde começa isso aqui. Tinha 1949 aí. Eu vi, tem 41. 41, uhum. Porque assim, é matrimônio. Por isso que eu tô achando estranho o negócio. Eu nasci a 4 de janeiro de 41, né? Então, ele não é o matrimônio que está falando aqui, quando ela nasceu, a pessoa que estava casando. Uhum. E aí vai ter um monte de informação aqui que vai ter que ficar pesquisando assim, lendo. Olha lá na Vila de Rio Tinto. Tem a ver Rio Tinto com Coitado de Mamanguape? Tem. Isso é importante também, viu, gente? Saber um pouco da geografia do lugar. Conhecer um pouco sobre as localidades. Isso eu falo tanto na parte, eu estou olhando aqui Brasil, Paraíba, mas quando eu procuro também, por exemplo, na Itália, é a mesma coisa. Então, eu estou pesquisando lá Pádua. Aí, só que eu encontrei informação em uma outra cidade. Aí eu penso, mas será que isso tem a ver, essa pessoa, se está em outra cidade que não é Pádua? Aí eu tenho que ir lá no Google ou conhecer um pouco da geografia lá de Pádua para poder saber se o negócio é perto ou não, né? Então, por exemplo, aqui está falando de Rio Tinto. Rio Tinto é perto de Mamanguape e é perto de Cuité. Então, tem várias pessoas lá da cidade de Cuité que são registradas em Rio Tinto. Então, quando eu vejo um registro de Rio Tinto, pode ser que seja da minha família, mesmo que não seja de Cuité. Porque Cuité só foi registrada como cidade em 1950. Então, não adianta eu pesquisar em 1800 como Cuité de Mamanguape, porque nem existia a cidade. Então, a gente precisa conhecer um pouco da cidade
para poder até pesquisar. Então, por Nossa, exemplo, Clau, é uma coisa de detetive mesmo. É né? muito complexo, gente do céu. A Claudinha é um Pokémon evoluído, cara. Ela Que é isso? Não, mas a gente vai pegando Ela jeito. deve ganhar de todas aquelas, como é que é, aquelas casas de que você sai das charadas lá, como é que é? Ai. Como que é o nome daquele negócio que você vai para desvendar os mistérios lá? Escape! Escape 60. Escape Não, do mas Family Search. então, eu acho que aí vocês pegaram o que é legal do Family Search, porque assim, não é legal? Você você vai investigando e você vai achando as coisas, entendeu? Quando vocês forem fazer isso, por isso que quando você começa e vai achando as coisas, você vai pegando o amor pelo negócio mesmo, porque você vai é uma coisa de adivinhação mesmo, assim, não de adivinhação, mas de descobertas, né? Então, Não, e nessa hora eu acho que o Pai Celestial vai abrindo as portas também. Aí, você tá nesse ponto? Peraí, eu vou te ajudar com mais um livrinho aí, entendeu? Meu pai... Ô, Clau. Oi. Clau, não, depois que você contar do seu pai, eu conto uma que eu achei muito engraçada também da minha família. Tá. Não, eu só ia falar assim que meu pai, a minha vida toda, ele falou que a família toda da minha mãe, a família toda dele, é de Cuité de Mamanguape. Então, até aí, eu sempre coloquei as coisas como Cuité de Mamanguape. Depois que eu fui descobrir que não adiantava eu colocar Cuité de Mamanguape, que eu tinha que colocar Mamanguape, porque era o distrito maior, né? E os cartórios tudo era feito em Mamanguape. E aí, e mesmo eu mudando para Mamanguape, eu não encontrava algumas informações. E eu fui encontrar o nome do meu avô em Mungulo. Aí eu perguntei para o meu pai, eu achei em Mungulo o nome do vô, mas acho que não tem nada a ver, né? Eu nem achei essa cidade. Aí ele falou assim, não, Mungulo era uma cidade mesmo, e era onde meu pai nasceu. Que hoje em dia não existe mais essa cidade, ela foi coberta pela água. E aí eles saíram de lá, teve uma enchente, eles saíram de lá. Mas, então, assim, na cabeça do meu pai, ele sempre falou que ele era de Cuité. Aí, só depois que eu fui mostrar o registro para ele, ele, é mesmo, ele era de Mungulo. Então, é por isso que a gente precisa ver isso daí, da geografia mesmo, para ver se tem um pouco a ver, né? Até para depois confirmar, né? Mas pode falar, irmã Marisa. Então, nós temos... é muito importante a gente achar um registro e anexar esse registro à pessoa, porque assim o nome dela fica bem grudadinho na árvore. Ninguém pode tirar ela de lá porque ela tem um registro, né? Então eu tinha achado um registro de um tio que se chamava Araci, mas o registro católico estava dizendo que era uma menina, porque Araci parece tanto homem como mulher, só que era um homem. Eu conheci esse tio quando ele era vivo. Então eu falei, nossa, que injustiça, eu não vou poder anexar esse registro aqui que está controvertido, coitado do meu tio. Aí eu fui lá no registro civil, aí fui lá procurar, estava mais fácil, porque eu sabia a data, mais ou menos, né, aproximada. Então, fui no registro civil, não achei na data certa, porque o pai dele não registrou naquela data, ele deixou para registrar algum tempo depois. Então, eu fui ano por ano e achei o tio Araci como menino. Eu falei, ufa! E do lado do registro dele, estava o registro de um irmão dele, o Armênio numa página e Araci na outra. Acho que o pai resolveu registrar todos os meninos no mesmo dia, e aí eu achei, aí pude pôr o registro certo do Araci homem, e não mulher, porque o padre se enganou. Então, achei muito engraçado esse tipo de erro, né? Erro do padre lá. Se enganou de criança. E isso que você falou de sempre colocar as fontes, eu aprendi isso a duras penas também, porque eu vi, depois de muito trabalho fazendo a árvore,
como a gente fala a minha árvore, a árvore dela é uma forma de dizer, porque na verdade é uma árvore só de todo mundo, né? Assim, Sim. Elas vão se ligando. E o que acontece? Às vezes a gente coloca uma coisa lá e vai uma outra pessoa e muda, porque acha que é outra pessoa. E muda a informação que você já tinha colocado e que você sabia que estava certo. Então, isso pode acontecer. E se você tem as fontes, é mais fácil de você identificar o que foi modificado também, além de você conseguir ver a gente consegue ver o que foi modificado, né? Mas para você saber o que está certo e o que está errado, o que estava antes ou o que está agora. Então, isso você ter os registros, as fontes da onde você tirou a informação e o que você tirou de informação é muito importante para depois, quando você já tiver uma árvore grande e tiver modificações na árvore. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Ô, Cláudia. Oi. E aí você anexa esse documento, é isso? Isso. Com fotos? Sim, ele vai anexar. Entendi, porque na minha árvore está acontecendo isso, sabe? Ele não está... Deixa eu passar aqui, ó, só para você... Ele está aqui, ó, tá vendo? Anexar. Ou você pode colocar numa caixa de fontes aqui, que você guardar para suas fontes. É porque a minha irmã, ela faz a árvore dela, mas eu acabei de ver com ela alguns dias atrás que tem algumas informações que ela colocou diferente, porque foi a filha dela que colocou, né? E aí precisaria arrumar, talvez. Você tem que ver qual que está certa e ajusta. Isso você está falando de pessoas vivas ou falecidas? Falecidas. Porque aí vai ser uma só, então precisa entrar no consenso. Eu já vi várias pessoas da nossa ala que também está nessa aí, de várias pessoas mexendo na árvore e você coloca uma informação e a outra coloca outra e aí a confusão tá feita. Ninguém se entende. Então, na minha família, nós decidimos que um só coloca. Se eu achar alguma coisa diferente, eu passo para minha irmã, vê se é isso mesmo. E só ela coloca, entendeu? Legal. Mexia eu, minha mãe, o meu irmão e não sei o que, ficava aquela bagunça árvore. Então é um só que mexe. Legal. Bom ter Cláudia, Oi. Se tem um erro, por exemplo, né, que alguém da minha família colocou uma informação errada. Aí só ela pode arrumar, não é? Eu não tenho como arrumar, não é isso? Só quem colocou é que pode alterar. Então, aí que está o problema desse negócio, porque, na verdade, você pode. Então, assim, às vezes você tem certeza de que está certo. Aí vai lá o seu irmão e mexe na árvore e vai alterar. Mas ele não precisa de uma autorização de quem colocou? Não. Dos falecidos, é uma árvore geral pública. Então, qualquer pessoa pode mexer na sua árvore. Porque, agora, então, só não os sei, vivos preciso que não vai rever. poder mexer. Tá, porque minha mãe, uma vez, ela pediu ajuda para alguém lá de onde ela mora, e a pessoa colocou, assim, na super boa vontade, né? Mas, lógico, não conhecia a história. Por exemplo, pois quem era pai colocou como filho, então tá uma bagunça. Não, aí você e uma vez eu fui ajustar. e aí uma vez eu fui tentar arrumar, mas eu não consegui. Agora o que eu fiz, eu pedi a senha da minha mãe e eu vou mexer pelo dela, assim, que eu acho que é mais fácil. Foi o que aconteceu na nossa família, Isa. Deu uma bagunça geral. Aí nós decidimos um só, entendeu? Porque já aconteceu isso com a nossa família também. Então, o que pode ter acontecido, Isa, o que já aconteceu comigo, que talvez seja isso que você esteja falando, que eu tive que também pegar a informação da minha mãe, a senha da minha mãe, foi porque ela tinha solicitado ordenança. E aí eu não conseguia modificar a ordenança, entendeu? Isso mesmo, porque já foi feito até ordenança, já tudo errado. Então talvez seja isso que aí... mas se já foi feito, você ajustando o que está errado, você pode fazer uma nova ordenança. Agora, no caso da minha mãe, o problema foi que ela não tinha feito ordenança ainda, ela tinha reservado. Então, estava reservado, aí eu não conseguia mexer em nada. Então,
acho que depende do caso, entendeu? Mas eu nem tinha pensado nisso, Clau. Que talvez tivesse que fazer uma ordenança, eu achei que até ficaria assim mesmo, sei lá. Não, o registro em si você consegue modificar. O que precisa, o que às vezes complica é relacionado à ordenança. Quando tem ordenança reservada no nome de outra pessoa. Aí você tem que pegar a senha de outra pessoa para tirar essa reserva dela. Fica presa lá com a pessoa, né? Então, por isso que eu falei da senha lá, que eu fico preocupada, porque eu tenho um monte de coisa reservada no meu nome, tá tudo no meu nome lá. Se acontecer alguma coisa, o povo lá de meus antepassados... tô tudo lascado, entendeu? Então, eu tenho que ter uma precaução. No meu caso, aconteceu uma coisa engraçada esse ano. Uma pessoa que eu não conheço, eu sei que o marido de uma tia do meu pai tem algum parente que é membro da igreja. E acho que é lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E aí a gente foi numa festa de 90 anos de um tio nosso, do meu pai, e aí a gente aproveitou, pegou uns dados e tal. E eu peguei os dados desse tio, que é marido da tia do meu pai. E lancei no Family Search como que ele tá vivo, porque ele realmente está vivo. Eu encontrei com ele, eu tenho foto dele vivo esse ano. E aí chegou uma notificação no meu Family Search que eu tinha colocado dados errados, que o Walter estava morto. O Walter e a tia Helena, os dois estavam mortos, né? Eu falei, gente, será que eu encontrei o fantasma, né? E aí eu escrevi para essa pessoa, para uma pessoa X, que eu nem sei quem é, e ela tem o mesmo sobrenome Leone também, esse cara tem o sobrenome Leone, mas ele é de uma geração, assim, o parente dele é parente da nossa família muito longe, e ele achou que o Walter e a tia Helena estavam mortos, né? E aí ele teve que, como ele estava falando que estava morto e eu falando que estava vivo, o Family Search quis que a gente provasse quem é que estava certo aí. E a sorte que eu tinha as fotos recentes, agora de março desse ano, né? E aí depois esse homem até veio agradecer, porque acho que ele pegou dados da minha árvore que acrescentou na árvore dele no final. Então ele teve que consertar a bagunça que ele tinha feito lá. E ainda se deu bem porque a minha árvore foi para a árvore dele. Você vê que assim, você não conseguia ver isso, tanto ele não conseguia ver que você tinha colocado a informação porque estava como vivo, e vivo não fica público, e aí você poderia até ver a dele por ser falecido, né? Mas para você, como estava vivo também, é uma coisa que vocês não conseguiam se conversar, mas o próprio sistema identificou, né? Por isso que o próprio sistema pegou pelos números, pela data de nascimento, sei lá, por onde. Mas aí apareceu. Legal. É bem legal isso, né? De ter esse tipo de cruzamento. Que nem eu estava falando lá da minha tia, que ele identificou registro mesmo ela estando viva, né? Então, a gente, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Porque aí o Family Search vai ajudando a gente no trabalho, né? Tá, eu já sei que a gente precisa finalizar, né? Não, mas vê aí, eu acho que falta muita coisa, Cláudia. Não, falta tá. muito, Não, né? então, assim, isso aqui é uma coisa que... Sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto. Então, eu acho que o essencial é o que a gente passou as formas de pesquisa do Family Search são essas, de árvore, né? Da árvore que as pessoas colocam, né? E do registro indexado e daquele que não foi indexado, que aí você vai ter que procurar no catálogo. Além disso, tem os outros sites que podem ser procurados, igual que nem eu estava mencionando, Heritage, esses outros. E tem mais outros sites aí, que até a irmã Marisa sabe, né, irmã Marisa? Tem um monte de outros sites que você E eles são bons, Cláudia? São. Eu vou mostrar aqui o Word.
eu juntei o que eu tinha conseguido com a irmã Marisa e juntei com outras. Tem um monte aqui, né? Então, eu separei aqui, ó, do Brasil. Ó, por exemplo, tem acervo digital, jornais. Claudinha, você não quer mandar por WhatsApp esses sites aí, em PDF? Mando. Então, assim, você pode pesquisar em todos esses, até em coisa de jornal, por exemplo, a Folha, Estadão, você pode achar informações de processo, no Jus Brasil, aqui, sabe? Então, você pode achar de várias, falecidos no Brasil, cemitérios. Eu já achei muita informação de cemitério. Bom, eu já achei informação no cemitério mesmo, né? De ir no cemitério, né? E em cartório, de ir no cartório da cidade. Mas eu já achei em cemitério pelo site do cemitério. Então, tem aqueles cemitérios que você vai achar só você quase não vê nem a lápide, né? Bem assim, simplesinho o cemitério. E tem outros que tem até o site, que aí você consegue informações de quem são as pessoas que estão enterradas lá, e data de nascimento, data da sepultura, tudo pelo próprio site. Então, você nem precisa sair de casa para achar. E vocês sabem, por exemplo, assim, o que eu achei foi lá de Itu. Então, Itu não, Jaú. Eu procurei no site do cemitério de Jaú e achei informação lá dos Lazzarini. Então, tem várias formas de achar. Então, aqui, por exemplo, Brasil, tem os de São Paulo aqui. E aí você vai achar de vários países, né? Tem Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E aí, aí começa Argentina, Estados Unidos, Itália. Itália tem muita coisa de imigrante que a gente consegue achar fora do Family Search, né? Até aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, só para finalizar, gente, rapidinho. Eu só vou mostrar aqui os Lazzarini chegando no... peraí. Tá bem na... Como que eu tiro isso aqui daqui? Eu converso, uma forma de conseguir também, você vê pessoas que colocaram no Family Search informação e você conversar com essas pessoas que estão fazendo as coisas na árvore junto, né? Então, por exemplo, eu falei aqui com o Filippo, que é lá da Itália. Eu até comecei a falar com ele em inglês, aí ele, não, mas eu falo português, né? E aí ele me mandou aqui os Lazzarini chegando. Então eu nem precisei procurar, aquele que me mandou. E aí eu fui procurando já peguei lá na Itália. Assim. Então aqui é a matrícula dos imigrantes que entraram. E aí tá a galerinha aqui, é que eu não consigo abrir por causa... Só aqui, peraí. Acho que não vou conseguir abrir por causa disso. Mas, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Tá aqui do lado tem um zoom, ó, Clau. É que eu acho que é porque eu tô com o negócio aqui, eu não tô conseguindo encontrar. Não tô conseguindo puxar aqui. Mas dá para ver aqui do lado esquerdo do Lazzarini. Então, aí tem Lazzarini, ó, Luigi, Antônia, Maria, Páscoa, tá a galerinha aqui quando chegou. E aí tinha tanto a parte do livro mesmo, quanto eles já digitalizaram. É como se eles tivessem o livro do Family Search, igual do Family Search catálogo que a gente falou, e a própria indexação, vamos dizer assim. Eles também passaram para escrita. Aí eles colocaram aqui, tá vendo? Colocaram o nome de todo mundo, com a idade, tudo que estava lá no livro. Então, isso é uma coisa que você encontra, né, nesse site INSE, INSE, que vai estar lá. E vocês conseguem achar um monte de outras coisas. Então, eu vou mandar para vocês isso aqui, ó. Aí, quem tem parente na Alemanha, na Holanda, na França, Portugal, Espanha. Então, aí já... Então, eu acho que
que, assim, dá para se divertir bastante já com o Family Search. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo que a gente vai conversando. Me manda a foto do que vocês estão pesquisando, aí a gente vai vendo. Marca aí um Zoom para ver, para fazer junto. Então, se alguém tiver uma dúvida, pode falar comigo, tá bom? E é isso, eu queria deixar isso em nome de Jesus Cristo também. Amém. 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 Nossa, Cláudia, de novo, obrigada, né? Nossa, né, Naide? Muito bom, Cláudia. Nossa Senhora, Cláudia, eu não tenho nem palavra para te agradecer. Então, mas aí agora você precisa colocar os dedinhos para funcionar aí. Tomara que a gente não esqueça, né, gente? O negócio é fazer agora, que a gente está com isso fresquinho na cabeça, né? É muito legal. Vai começando aos pouquinhos, que aí vai conseguir. É só... E assim, não fiquem desestimulados, por exemplo, eu fiquei 1 hora pesquisando e não achei nada. É uma coisa que precisa, trabalho de formiguinha, trabalho de paciência, né, irmã Marisa? É verdade. Assim, às vezes a gente realmente consegue as coisas muito rápido, mas não vai ser sempre assim. Aí precisa ter uma paciênciazinha. Tá bom, gente? Claudinha, foi ótimo, viu? Parabéns, Claudinha. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo. E acho que deu uma animada aí pra gente... essas 2 lives foi mais que suficiente pra gente começar, hein, gente? Começar não, e continuar, né? Vamos dar um gás aí. E ajudar quem não tá fazendo, né? Acho que é legal isso, né, Cláudia? A gente sabendo mais... Ela não tá vendo, não. É a Sami. A Sami tá aqui. Manda um abraço ela pra queria ela. dar oi, ó. Não, fala. Não, abre a câmera! Olha. Eu acho legal, Cláudia, porque esse comecinho aí que você ensinou, eu acho que a maioria aqui já tem tudo isso daí, né? Mas eu não lembrava de que era assim que fazia. E é legal a gente saber disso para poder justamente passar para um monte de gente que não sabe, né? Então é bem legal mesmo. E você esquecendo o básico, às vezes, que nem a Vá falou, aí você acaba se perdendo, achando mais difícil do que realmente é, porque não está com a basezinha lá, né? Exatamente. Mas então tá bom, meninas. Muito obrigada. E meninos, né, Ri? Ai, bispo. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez e vamos continuar aí. Muito obrigada, Clau. Foi muito gostoso e vamos terminar com uma oração. Naide, você escolhe, que eu já escolhi do começo. Primeiro, obrigada, viu, Thalita, pela oportunidade aí e pelo carinho que você teve com a gente de nos convidar. Obrigadão mesmo. Foi muito bom. Para mim foi muito bom. Gostei. Pode ser bom, sempre né? assim, viu, gente? Eu vou sempre convidar vocês. É mais animado, não é? Gostoso, É uma live comunitária. Já que a gente está fazendo, vamos juntar. Vem todo mundo aí. Isso aí. Quinquena comunitária. Eu já participei de muitas aí, de todas as aulas. Adoro. É verdade, a Val tem entrado, né, Val? Sou carteirinha assinada já do clube. Posso fazer, viu, Nádia? Oi? Eu posso fazer a oração. Eu vou fazer, Bispo. Tá bom, então. Obrigado também, viu, Cláudia? Foi muito bom. Obrigada. Então, dá licença. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse dia que nós tivemos. Obrigado por todas as bênçãos, pela proteção, pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Por favor, nos ajude a fazermos com que esse sacrifício possa fazer efeito em nossas vidas através do arrependimento. Obrigado, Senhor, por esse treinamento, por essa atividade que nós tivemos agora em conjunto com as aulas e obrigado pelas instruções e as informações que nós recebemos da Cláudia. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos nos aperfeiçoar como sendo uma das metas da igreja, que possamos realmente nos empenhar em abençoar os nossos mortos, aqueles que já passaram para o outro lado do véu, que assim, abençoando eles, possamos também nos ser abençoados e
todos possamos um dia estarmos juntos e lembrarmos que o quão é importante os convênios e as ordenanças que nós fazemos dentro da igreja, dentro do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Ali, ó. Vovó Lucinda da Vila Sônia tá aí. É bom, né, gente, que a gente não sai de casa, então tá todo mundo tá na mesma, né? Todo mundo conectado. Não tem ala, né? Assim, né, Naide? Tchau, Verdade. gente. Obrigada. Boa Beijo, noite. beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Cláudia, beijo. Tchau.